Olá, neste vídeo vou fazer uma apresentação rápida do que seria um balanço patrimonial. Para facilitar o entendimento, quando você se deparar com um balanço patrimonial da sua empresa, ou você que não é empresário, quando ver um balanço patrimonial num jornal, numa revista, que for uma publicação de alguma empresa pública, com essas informações você já vai ter uma noção para saber analisar melhor quando ver um balanço. Eu vou trazer o que seria o conceito de balanço patrimonial, vou trazer um modelo de uma estrutura básica para a gente iniciar uma noção e na sequência eu vou apresentar um balanço real. No caso eu utilizei um balanço do Conselho Regional de Contabilidade, que é um balanço público, pode ser encontrado no site do Conselho e em cima dele eu explico as principais contas. O que seria o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma das principais demonstrações contábeis de uma empresa. É feito anualmente, geralmente é feito anualmente, né? E com posição de encerramento de 31 de dezembro. É impresso e anexado a um livro contábil chamado livro diário. Nesse balanço, então, é possível ver a posição financeira e patrimonial da empresa no determinado momento que foi feito o encerramento. Esse balanço ele pode ser utilizado principalmente para fins gerenciais, para fins de obtenção de crédito bancário, para empresas que participam de licitação, também é indispensável um balanço bem apresentável da sua empresa. E ainda então para fins fiscais, em caso de fiscalização seria solicitado. Vamos ver então na sequência como que seria o balanço. Vamos iniciar a explicação desse demonstrativo com a apresentação dessa estrutura que compõe o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é composto por dois grandes grupos de conta, o ativo e o passivo. No ativo se encontra todos os bens e direitos que a empresa tem. E no passivo, basicamente, as obrigações, dívidas com fornecedores, empréstimos, mas vamos explicar isso melhor mais adiante. No ativo, então, ele é dividido entre circulante e não circulante. O que seria o circulante? Tudo que se tem de direitos disponíveis que podem ser realizados no curto prazo. O que seria o curto prazo? Até o final do exercício seguinte. E, em contrapartida, no não circulante, tudo que se vai se realizar, que a empresa tem de bens e direitos, que só pode contar com isso a longo prazo, para os outros exercícios, não só o seguinte. Exemplificando melhor, no disponível aqui dentro do circulante, entraria caixas, conta corrente, dinheiros que pode se utilizar a qualquer momento. Depois, clientes a receber, que se conta com esse recebimento logo nos meses seguintes ou, digamos assim, num curto prazo, né? E estoque também que se realiza, ele se torna dinheiro a qualquer momento. É a partir da venda que geralmente é no curto prazo, né? Depois, no não circulante, entra imobilizado, que dentro do imobilizado vai ter os bens da empresa, veículos, imóveis, os, os próprios móveis, os bens que a empresa tem dentro da sua estrutura, da sua sede, né? E passando para o passivo, no circulante, né? Teríamos os fornecedores, que também seria pago dentro do exercício seguinte, né? O ano seguinte, digamos que esse balanço ele teria um fechamento em 31 de 12 de 2017, o exercício seguinte seria 2018. Então, com esse fechamento aqui final de 2017, esses fornecedores que estariam no circulante seriam fornecedores que iriam estar sendo pagos no início de 2018, no decorrer de 2018. Para o não circulante, os empréstimos e financiamentos a longo prazo, né, que seriam pagos a partir de 2019. E depois, o patrimônio líquido. O que seria esse patrimônio líquido? Seria, aqui dentro é composto pelo capital que o sócio investiu para a abertura da empresa, pelas reservas de capital e de lucro que foram destinadas com os resultados dos exercícios até os anteriores e o atual, né, do fechamento do balanço,
e os lucros acumulados que não foram destinados para as reservas e nem distribuídos aos sócios até o momento. Ok, agora que já sabemos os conceitos básicos, vamos continuar a explicação com esse modelo real de balanço. Esse aqui, então, como eu havia comentado, é um balanço de fechamento 31 de dezembro de 2017 do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Esse balanço é um balanço público, pode ser encontrado no site do Conselho Regional de Contabilidade. Então, estamos utilizando ele para demonstrar com dados reais, né, o que seria um balanço. O balanço, como eu havia dito, ele é formado pelo grupo do ativo e pelo grupo do passivo. São dois grandes grupos. Importante saber que o total do ativo precisa fechar com o total do passivo. O balanço não pode ter diferença. Iniciando aqui então, o ativo circulante, né? Tudo que pode ser realizado, que é previsto que seja realizado no curto prazo, durante o exercício de 2018. Aqui existe uma posição de 2017, que é o fechamento que a gente está vendo, mas para título de comparação eles trouxeram a posição de 2016. Vamos trabalhar aqui em cima dessa posição de 2017. No circulante, apresentam aqui um saldo de caixa e banco no disponível, né? E como o banco aqui, por exemplo, R$74 mil de conta corrente, de aplicação 3.464.000, e isso aqui são disponíveis que eles podem contar num curto prazo. Depois, créditos, recebimentos que estão previstos para esse exercício. Dentro desses recebimentos, eles já provisionaram aqui parcelamentos de débitos antigos e ainda uma estimativa de perda, né, de um valor que eles acreditam que não vão receber desse provisionamento que existe. Logo abaixo aqui, adiantamentos de salário, de pessoal ou de férias, adiantamento para funcionários e adiantamento a terceiros que está zerado, que seria fornecedores. Ainda encontra-se aqui dentro desses direitos que a empresa tem impostos a recuperar, que foi pago indevidamente ou algum crédito que foi levantado. Aqui alguns créditos diversos, mas no balanço ele é um demonstrativo sintético, né? Ele traz assim, um total do que se tem nas contas, mas para se ter uma noção, por exemplo, desses créditos diversos, teria que olhar outros demonstrativos. Mas isso não cabe na explicação desse nosso vídeo de hoje, né? Vamos apresentar só os conceitos básicos em cima do balanço. Então, o circulante do conselho foi composto aqui por esses saldos de banco, de recebimentos e alguns adiantamentos. Depois veio os estoques, que eles têm aqui materiais de almoxarifado. E logo após já vem o ativo não circulante, que seriam os realizáveis a longo prazo. Parcelamentos que eles fizeram a longo prazo, outros créditos, aqui depósito também realizáveis a longo prazo, algum tipo de aplicação que eles fizeram, investimentos e os bens aqui, o imobilizado deles, que os bens móveis, imóveis, a estrutura deles, a sede, já deduzido da depreciação que é exigida pelo fisco, e os intangíveis aqui, valores estimados que eles têm. No total do ativo, então, 32 milhões. Passando por passivo, entram então as obrigações, né? Encargos sociais com funcionários, obrigações com impostos, depósitos consignáveis, fornecedores, outras contas a pagar, outras obrigações também que não foram especificadas no balanço. Tudo isso aqui de curto prazo. Então a gente sabe que de curto prazo eles têm 1.951.000 a cumprir dentro desse exercício de 2018. Ainda dentro aqui do circulante, as provisões trabalhistas, que até nos balanços que eu apresento para os meus clientes, eu sempre demonstro essas provisões trabalhistas e ainda sugiro que eles possam fazer uma conta de reserva, por exemplo, uma aplicação, como se fosse uma poupança, né? Para quando chegar no final de ano, pagar o 13º, as férias dos funcionários,
Se eles tiverem esse valor aqui guardado, eles não vão precisar tirar do caixa da empresa num momento que às vezes não foi nem previsto aquilo ali, né? Então é bem importante controlar essas provisões trabalhistas. Elas encontram-se aqui no passivo circulante, que seria uma obrigação de curto prazo, né? Porque as férias tu tem que dar, tens um ano para dar a partir do momento que vence, 13º também roda todo ano, então encontra-se no curto prazo. Depois, eles aqui nesse balanço eles acabaram não tendo dívidas de longo prazo. E aí depois vem a parte do patrimônio líquido. No caso deles aqui tem só o resultado acumulado, não existe um capital social porque não é uma empresa comum, né? Não foi integralizado um valor por nenhum proprietário. E o total do passivo deles, que, como eu comentei no início, fecha com o total do ativo. Esse então é um modelo de balanço, um balanço de um conselho, não tem algumas particularidades diferente de uma empresa comum, uma empresa privada, mas dá para a gente ter uma noção. Nesse demonstrativo aqui, ele é um demonstrativo que toda empresa tem que ter, cada um com as suas particularidades, mas é obrigado a ter, é impresso e colocado no livro diário da empresa, que é um livro contábil. Esse livro ele pode ser solicitado por fiscalizações e é um livro que tem que ser feito anualmente. E esse balanço ele é importante que o proprietário da empresa ele saiba analisar esse balanço para entender como é que está a situação patrimonial, financeira da sua empresa e até analisar e planejar o exercício seguinte, ver se é importante fazer alguma modificação na rotina da empresa para que esse balanço ele possa ser melhor apresentável também no próximo exercício e que ele possa acabar tendo benefícios através desses relatórios, né? E não simplesmente ter só para cumprir formalidades fiscais. A gente sempre repassa bem a importância, explica quais são os pontos principais que deve ser observado nesse balanço, porque não só cumprir uma formalidade para o fisco, né? Mas também usar essas ferramentas a favor da empresa. Por isso que é muito importante o proprietário ele estar sempre a par dos números e de como se passa a sua empresa. Finalizo então esse vídeo. Convido a todos para curtir o vídeo, seguir o nosso canal, para que a gente possa continuar trazendo mais vídeos e mais conteúdo para a capacitação de todos. Até logo!